Vamos abrir o Evangelho, Lucas, capítulo 4, e o versículo 18, que diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. O interesse do amor é amar e então libertar. A palavra de Deus nos apresenta, nos revela, nos ilumina que Deus, Ele é amor, e por ser quem é, Ele ama e Ele liberta. Longe do coração de Deus está todo tipo de escravidão. O próprio Senhor Jesus, Ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho veio para colocar os cativos em liberdade. A obra do Espírito Santo, por meio da palavra, é colocar o homem na posição que Deus sempre desejou que ele estivesse, e de lá nunca tivesse saído, em comunhão com Ele, adorando a Ele. Para isso fomos criados. Assentado então, junto aos mestres da lei, Jesus, Ele contempla as sagradas escrituras e sobre si mesmo dá testemunho. Pois quando Ele chegou na sinagoga no dia de sábado, a palavra diz que a Ele foi dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu e leu nesse texto que acabamos de compartilhar com os irmãos. Quando ele terminou de ler, ele entrega ao responsável da sinagoga e se assenta. Então, diante desta palavra, postura, ensinamento, quando ele diz: olha, hoje se cumpriu no meio de vós esta escritura. Quando ele fala isso, assombro imediatamente toma conta de todos aqueles homens, de todas aquelas pessoas que lá estavam. Eles identificam o conhecimento do Senhor. E diante do conhecimento do Senhor, os mestres, eles se calam, reconhecem que algo diferente do comum, da reunião apenas da leitura, da explanação, por alguns deles, naquele dia, algo diferente estava acontecendo. Que palavra era aquela, que autoridade era aquela, que graça era aquela, comparando a tudo que eles sabiam, comparando a tudo que eles já tinham experimentado. A presença do Senhor, a palavra do Senhor, era algo totalmente diferente do comum. E é exatamente assim que Deus, Ele se manifesta, de modo inequívoco. Ele se revela a ponto de tornar sábios como verdadeira, ingênuas crianças. Quando Deus libera a sua sabedoria, a sua palavra, os mais sábios, eles têm que se calar e reconhecer que diante daquilo que Deus está falando, nenhum homem sabe,
nenhum homem pode discutir com ele. Por isso o Senhor vem e dá esta palavra a Jó: Jó, aonde tu estavas? Ou seja, quando eu formei, quando eu dei ordem, quando eu estabeleci, aonde você estava? A resposta de Jó é esta: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, diante da palavra revelada, manifesta o único e verdadeiro Deus, se manifesta o Altíssimo, se manifesta o Criador, se manifesta o Salvador, se manifesta o Redentor, se manifesta o Libertador. A palavra liberada é a palavra que faz, é a palavra que gera, é a palavra de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Quando ele se manifesta, há muito pouco ou nada para comentar, a não ser o temor que vem sobre nós. Deus falando, a nossa carne, ela treme. Deus falando, os nossos ossos, eles reconhecem o Criador. Toda a natureza sabe que a voz de Deus, que a palavra de Deus, foi Ele que tudo criou, é Ele que tudo sustenta, é Ele que tudo preserva para o seu louvor e para a sua glória. Aquela reunião era como se alguém dissesse: porque fulano perdeu? E não se pode perder reunião, irmãos. Não se deve perder, nenhum culto não se deve perder. Quando o Espírito Santo diz: é no templo que vocês devem se reunir, é no templo que nós devemos nos reunir, porque Deus não perde tempo. Quando Ele nos chama, é porque Ele tem algo a fazer, a revelar, a comunicar, a ensinar, a admoestar, a nos dar como graça, como favor. Então naquela reunião, a presença do Senhor Jesus era algo incomparável. Quem perdeu aquela reunião, perdeu, nunca mais terá outra como aquela. Quem perde uma, nunca mais a achará. Por isso é importante o nosso coração continuar assim, permanecer assim, sempre assim. Como assim? Assim, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje você foi convidado, você está aqui em alegria. Se você está em alegria, dê um brado de júbilo, aplauda o Senhor que te trouxe aqui nesta manhã. Ele veio para desfazer, Cristo veio para desfazer todas as obras de Satanás. Esta é uma afirmação que encontramos na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 8. Ele intencionalmente, ele desfez as obras do inimigo que estavam alojadas, acampadas, que dominavam a nossa alma. Ele veio para desfazer, e dentre estas obras, o Senhor veio para nos tirar da escravidão. Só Ele poderia fazer isto. Moisés não, Elias também não, Abacuque, Oséias, Isaías, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Maria, ninguém tinha uma vida como teve a de Jesus, e
irrepreensível, em tudo foi tentado, mas em nada cedeu. Ele obedeceu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou, colocou como cabeça da igreja e disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelos dos teus pés. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. A igreja está aqui, a igreja está aqui. Então no templo se diz: glória, glória ao que desfez. O diabo pagava de gatinho, dominava a arena, tinha todos dominados pelo medo da morte. Porque falar em morte, o ser humano até bate na madeira. Vamos mudar de assunto, vamos mudar de conversa. Mas que ser humano é esse que deixa a sua glória, que deixa a presença esvazia? Que segundo Adão é esse, que a morte está ali? O discípulo diz: não vá para lá. Ah, Senhor, tem dó de ti mesmo. Mas Jesus olha e diz: arreda de mim, Satanás. E continua andando. Eu subo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos gentios, nas mãos dos religiosos. Mas a cruz tem jeito de escapar. Mas para esta hora eu vim. Ele continuou. Aquilo que nós tememos, Ele enfrentou. Aquilo que nós cedemos e nos curvamos, eu digo nesta manhã: Ele venceu. Cristo vivo está. Ele venceu a morte. Não tema a morte. Jesus venceu. Essa semana que passou, eu conversava com meu filho. A morte, ela nos envergonha. A morte é uma humilhação para o ser humano. A morte é um pavor, é terrível o que ela faz, mas ela é derrotada, porque ela não prevaleceu sobre ele. Ele fez a diferença. Ele é o marco. Antes dele, ninguém. Depois dele, antes dele, ninguém. Depois dele, todos os que creem no seu nome. Aleluia! Todos os que creem irão ressuscitar, olharão para a morte e dirão: fui. Fica, porque agora eu vou viver, aleluia, eternamente. Quem tem esta esperança diz: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. O diabo perdeu, ele desfez todas as obras do diabo, e a escravidão, ele rompeu, ele nos comprou, pagou um alto preço. Quanto custa? Só o sangue de um justo. Então eu me entrego, e por esta entrega, hoje eu e você estamos aqui, e olha que jeito que nós estamos. O nosso presbítero Neto ministrando louvor, juntamente com esta banda maravilhosa, o grupo, e nós balançamos, aplaudimos, sorrimos, levantamos as mãos, dançamos na presença do Senhor, nós nos alegramos, falamos em línguas, as lágrimas descem, o nosso coração palpita. Isso é liberdade, isso é liberdade, isso foi o preço, Ele pagou na cruz. Eu posso louvar. Quantos podem louvar nesta manhã? Quantos podem glorificar? O poder do pecado não prevalece mais. Hoje eu e você somos livres. Agora,
Olha o que diz as Escrituras, diante a ocorrência do primeiro crime citado na Bíblia. Deus se dirige a Caim e diz: filho amado, Caim, filho precioso, eu te amo, por isso eu falo com você. Caim, o pecado está à espreita e deseja te dominar. O pecado, ele quer o domínio, o controle, ele quer o governo sobre a vida do homem. E Deus, por amor, diz a Caim: o pecado jaz à porta, ele está pronto para dominar, para te possuir. Caim, atenta para o que eu estou te falando, ouça o que eu estou dizendo. O pecado está à espreita, deseja te dominar. Em outras palavras, o Senhor agora informa Caim sobre os seríssimos riscos que ele está correndo, para que ele venha agir de forma dissoluta, inconsequente, como invejando seu irmão. Ele está agora deixando isso entrar no seu coração, e o Senhor fala, e a atitude dele é rebeldia contra Deus. Caim, o pecado jaz à porta. Eu te amo, eu sou o teu Deus, não tem ninguém e nada melhor do que eu. Não tem, a vingança não é melhor, a inveja, o ódio, o rancor, nenhum dos prazeres. Caim, eu sou o teu Deus, eu estou te avisando, o pecado está chegando. Mas, a partir daquele momento, o ser humano se viu condicionado a viver em plena violência de escravidão. Por quê? Porque Deus fala e não atenta. Resultado disso, escravidão, sobre o cruel domínio do pecado. A humanidade agora começa a ser conduzida como uma manada. Agora o adversário tem autoridade. Se rebelaram contra a palavra, abriram mão da palavra. Então agora quem assume a rédea é o inimigo, e vai conduzindo a humanidade como um gado, vai conduzindo debaixo da escravidão, da servidão, sem espaço para a autonomia desejada. A autonomia, quanto ser humano almeja ser livre. Eu quero ser livre, eu quero viver livre, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero acordar aonde eu quero viajar para onde eu quero morar aonde eu quiser, eu quero a minha autonomia. O ser humano, na verdade, se encontra numa condição de escravidão absoluta, pois não pensa como quer, mas sim como o pecado manda, bem como não faz o que quer, pois faz o que o pecado ordena. Ninguém te engane, não viva fora da realidade. Você não manda em você mesmo, você não faz o que você quer. Se você não obedecer a palavra de Deus, você obedecerá ao pecado. O pecado vai colocar ideias na sua mente, o pecado vai mandar você fazer, e não adianta você dizer: eu visto assim porque eu sou livre, eu falo assim porque eu faço o que eu quero, eu caso, eu descaso, eu assumo e desassumo, eu sou crente, não sou, eu mando na minha vida. Mentira! Quem está te levando a fazer é o pecado. Você fala o que o pecado manda, você faz o que o pecado quer. Por isso, nesta manhã, Jesus está liberando a palavra para que você pare de servir o pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. É isso aí, é isso aí. Diante desta escravidão,
Deus põe em prática o plano perfeito. Qual? Libertar o homem. Por quê? Se ele não libertar, quem vai libertar o homem? A ciência, a religião, a sociedade. O pai liberta o filho? O pai chora e vê o filho tomando decisões, e quando o pai vai falar, eu sou dono da minha vida, a sua geração era outra, eu faço o que eu quero, se eu quiser, eu me ligo a uma mulher, eu me ligo a um homem, eu me ligo aos dois, a vida agora é assim, o que você tiver vontade você faz, mas meu filho, você cresceu na igreja, você conhece o evangelho, eu sei pai, mas as coisas mudam, o mundo está bom, os amigos estão comigo, eu estou com saúde, eu estou com o trabalho, eu preciso viver intensamente. Esta é a ideia desta presente geração, conduzidos pelo pecado. Esta é a visão. Agora, quem é que tira um moço desse? Uma moça dessa, quando diz, eu sou lésbica, eu sou gay, um rapaz diz, eu vou trair minha esposa, eu vou largar o evangelho. Quem é que tira da mente? Quem é que pode resgatar? A mãe chora, o pai chora, ele se entristece com o choro da mãe, mas diz, eu mando na minha vida, eu tenho o direito de fazer o que quero, e prossegue para o inferno. Bendito seja Deus, que tem um plano, o plano não falha. Por isso não desista do seu filho, não desista, porque o plano não falha, o plano é esse, é simples e poderoso, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus. Crê no ressurreto dentre os mortos, crê no único Deus verdadeiro, crê no Deus da palavra, crê e será salvo. Quantos recebem? Será salvo tu, a tua casa. Não depende de mim, não depende de você, o plano é perfeito, não precisa de emenda, o plano é de Deus, é de Deus o plano. Um outro dia, Jesus chega a uma outra sinagoga, sábado, encontra uma mulher, há 18 anos, o diabo dominava. Irmãos, 18 anos de domínio de diabo, de Satanás, faz um estrago grande, irmão. O diabo, 18 anos de dominando uma vida, que resquício, que sequelas, que estrago. Eu, pela graça, pela misericórdia, estou caminhando para 40 anos no ministério. E eu vejo o reflexo do domínio do Espírito Santo na minha vida, irmão. Porque quem eu era e quem eu sou hoje para a glória de Deus. Agora eu fico pensando, sem o Espírito Santo, sem o domínio e o governo de Deus, o diabo dominando, o que é que vai acontecer com esta pessoa? Eu fico imaginando se Deus não tivesse usado esse plano perfeito na minha vida, ao invés de estar quase completando 40 anos de ministério, muitas vezes quando eu estou no meu dia, me vem uma interrogação, será que eu estaria vivo? Como será que eu estaria? E a resposta vem, estaria como esta mulher. Como estava esta mulher? Curvada, dominada, escravizada. Não tinha o direito de andar ereta, firme, segura, livre para adorar.
podia até ir na sinagoga, mas o diabo estava dominando há 18 anos, então assim é que eu estaria dominado, curvado, olhando para o chão. Esta era a minha sentença, mas veio o Senhor, entrou na minha vida. Naquela reunião, Jesus estava, ela chegou mais uma vez, encurvada. Quem está lá? O demônio. Satanás está lá, acostumado a vir na sinagoga, está acostumado a vir, ele vem na sinagoga, ele vem, mas tem o dia, e o dia é hoje. Ele vem, mas o dia é hoje. Ele veio. Quando ele chegou, ela encurvada, o Senhor disse: você está livre. A palavra diz, irmãos, que o diabo pegou todos os problemas que trazia na coluna daquela mulher e saiu. E você lê o texto, ela ficou ereta, louvando, glorificando, chamou o baterista e disse: som na caixa DJ, chamou o teclado, chamou o do violão, chamou o presbítero Neto e disse: vamos louvar a Deus, porque eu era escrava do diabo, 18 anos curvada, cheia de dores, todo mundo me olhava e dizia: é bico de papagaio, é problema que ela tem, a mãe dela também era assim, ela vai morrer, só vai esticar no caixão. Não, Senhor, quando Jesus chega, Ele revoga a sentença, Ele revoga, agora ser livre. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Este ministério, este plano continua o mesmo. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para libertar os cativos e oprimidos. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para anunciar a salvação. Foi isso que ele fez. Presbítero, venha cá, por favor. Suba aqui, por favor. Deixa a sua Bíblia e o seu celular. Está aqui o responsável pela sinagoga. Ele leu o livro do profeta Isaías. O Espírito de Deus está sobre mim, que me ungiu para libertar, para abrir os olhos dos cegos, para dar salvação. Foi isso que ele leu. Todos ficaram olhando para ele. Quando ele terminou, estende a mão, meu filho, as duas. Ele pegou e colocou e devolveu o livro. Segura. Todos olham para ele, e ele diz: hoje, se cumpriu no meio de vós esta escritura. Irmãos, você imagina o que Deus está fazendo aqui nesse momento? Eu creio, porque esta escritura, ela está se cumprindo aqui, porque ela foi pregada, assim como Jesus pregou. O mesmo Espírito que estava nele, está em mim, está em você. A mesma graça que estava nele, está aqui, porque ele não mudou, ele continua abrindo os olhos do cego, ele continua colocando os cativos em liberdade, ele continua salvando, ele continua ressuscitando, ele continua curando. Ele não batiza com água, mas ele batiza com fogo. Hoje se cumpriu no meio de vós essa escritura. Muito obrigado, querido. E a última pergunta é: pode se assentar. Obrigado, querido. Tão logo, por qual motivos estamos ainda presos diante de tamanho poder, diante da verdade que é esta palavra,
diante do Senhor que já te alcançou, te salvou? Quantos aqui um dia levantaram a mão, recebendo a Cristo como seu Salvador pessoal? Quantos aqui já passaram pelas águas do batismo? Você, quantos aqui têm a certeza que o nome está escrito no livro da vida? Esse Deus fez isso por você. Será que existe alguma coisa a mais que Ele não possa fazer? Por que é que você está preso? Por que é que você está presa em algo? Porque esta coisa ainda faz com que você tenha dias de alegria e dias de angústia, dias de eu vou agora servir ao Senhor, eu vou agora me entregar a Ele. Daqui a pouco está dizendo, sei não, eu acho que não, eu acho que eu não sirvo, acho que não tem, eu acho que não vem mais nada, eu acho que não existe mais nada. É dia de ir para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Nesta manhã o Senhor diz, basta, para, não existe mais nada, o que tinha, eu já paguei, foi cravado lá na cruz. Ria, mãe, oh glória, o meu pecado, teu pecado, se você concorda comigo, levanta a mão, os nossos pecados foram cravados na cruz. Hoje eu sou santo. Diga você, eu sou santa, eu sou santo, eu sou separado, eu sou o templo do Espírito Santo. Você precisa olhar para aquilo que está te, como dizia minha mãe, acolchando, te apertando, te oprimindo. Você quer andar, é como aquele elefantinho pequenininho, que amarraram uma cordinha lá no tronco e no pé, e ele quando fazia assim, sentia a corda e dizia, não posso ir, só que a corda ficou do mesmo tamanho, o toquinho do mesmo tamanho, mas ele cresceu, ficou não sei quantas toneladas, mas aí quando ele vê que ainda está preso, ele para. Eu vim aqui nesta manhã para dizer, esta cordinha aí não é suficiente, o maior, o pior, foi na cruz, e ele venceu a morte. Eu quero fazer junto com vocês nesta manhã, para terminar esta mensagem. Um minuto, fique de pé, por favor. Ei, fera. Ei, homem de Deus, mulher de Deus. Dá uma olhadinha para baixo. Está vendo a cordinha? Está vendo? Cordinha da masturbação te prendendo ainda, homem. A cordinha da lascívia está te prendendo. A cordinha da maledicência. A cordinha do pecado está te prendendo. Olha para baixo mais uma vez. Olha o que está te prendendo. E olha o que o Senhor já fez. Você já cresceu. Te prendia quando você era pequenininho. Mas você já cresceu. E se você cresceu, olha para baixo. Para baixo. Agora, por fé. Nós vamos ter um ato profético aqui, por fé. Eu faço aqui, você faz aí, os que creem. Está assim o teu pezinho amarradinho. Mas nesta manhã, para isto ele se manifestou, para desfazer as obras do diabo e colocar os cativos em liberdade. Em nome de Jesus, arrebenta! Livre! Livre! Há um hino antigo que diz assim: livre estou,
Pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou. Aleluia, aleluia, pela fé, livre estou.